Eu não penso em pôr mais camiseta Renamo. Vamos ver a bandeira que vou penturar ali na minha parede. Para mostrar a todos que eu já não acredito na Renamo. Então, isso não aquece cabeça. Olá, saudar a todos, espero todos que estejam bem. Vamos sobre sistema político. Então, o partido Renamo, ele volta a perder um membro muito especial ou muito importante, que é Raul Novit. Então, Raul Novit é um dos membros muito importante ou fundamental do partido Renamo, porque ele que conseguia mover a massa do porto de Nacala, ele que tinha maior número no porto de Nacala para que apoiasse o Renamo. Próprio ele já foi presidente do município de Nacala, que ele tinha ganhado os municípios, que infelizmente foi enganado e dado golpe, porque ele tem muito apoio da cidade de Nacala. Mas os motivos, no que ele foi afastado, Raul Novit, ele sozinho se afastou no partido do Renamo. Então ele se afastou por motivos e razões. É que o Raul Novit, ele não acredita mais no partido do Renamo. Ele está dizendo, olha, a necessidade de ele permanecer no partido do Renamo é quando o partido do Renamo é um partido que não mostra mais confiança, é quando o partido do Renamo é um partido que não está a favor para as mudanças, é quando o partido do Renamo é um partido que não é um partido democrático dos tempos atuais. Então ele sozinho se afasta, não pretende mais partido. Eu posso dar umas razões, motivo forte que fez com que ele se afastasse. No ano passado, quando Manuel de Araújo ele concorreu nas eleições autárquicas de dia 1 de outubro, quando Frelimo, entre aspas, quando disse que ganhou o município da cidade de Maputo, então Raul Novit ele falou não vai entregar a chave da cidade de Maputo para ser tomada a posse com parte do Frelimo. Ele não teve apoio com o presidente do município, com o presidente do Sufomato a respeito da decisão de Raul Novit. Raul Novit ele fez as marchas a reclamar a favor, ostentar os resultados, que foi enganado sobre os resultados na Cala. Então o Yusuf Omad também não pagou. Chegou o presidente o presidente Raul Novit, ele ser preso domissário. Quando foi preso, o Yusuf não fez nenhuma mensagem para ele, não fortaleceu, nem correu atrás das competências. Então há umas certas razões que faz com que ele não acredita mais nesse partido. É um dos membros que é a cabeça principal dentro do partido Renamo, que Raul Novit ele é próprio Renamo, mas próprio ele que já mostra que não acredita mais nesse partido, ou ele com outras palavras não acredita sobre isso formado, para mostrar que as coisas dentro do partido Renamo está totalmente estragado. Um dos principais que não acredita mais dentro da Renamo, que não podemos contar mais com Raul Novit, que isso formado não pode contar mais com Novit. Com outras palavras, já o Yusuf Omad ele perde mais uma das pessoas importantes. Então isso mostra que é uma falência de Renamo, porque na Nacala Renamo não terá mais apoio, porque lá mais trabalhava muito mais na cidade de Nacala. A pessoa mais que era conhecida na Nacala, que representava a imagem importante para Renamo, era Raul. Ele representava as pessoas que amavam Raul, as pessoas que gostavam muito dele. Então isso foi de perder Raul Novit é perder a cidade de Nacala. Então temos que entender que ele não perde Raul Novit, somente ele perde a cidade de Nacala. Quando estamos a dizer ele perde a cidade de Nacala, estamos a dizer ele perde todos os membros da cidade de Nacala que sempre apoiavam Raul Novit, que não Raul Novit que movia aquelas massas para votar o partido do Renamo. Então só esse tipo de coisa, porque as pessoas da cidade de Nacala, mesmo Raul Novit, que perdeu entre aspas, continuam a amar a ele, continuam a apoiar a ele, continuam a ouvir os conselhos deles. Então Raul Novit, por ele se afastar dentro do partido Renamo, ele vai se juntar com o partido Venâncio Mondlane. Ele diz não há mais necessidade de colocar mais a camiseta da Renamo, não há mais necessidade mais
Ele já até falou que vai colocar, vai ver a bandeira que ele vai colocar no seu muro, que não será a bandeira do partido Renamo. Então, isso que está acontecendo dentro do partido Renamo, há muito choque. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dentro disso que está acontecendo. O que tu acha da opinião por Raul Noviço se afastar? O que acha Renamo perdeu? Ele somente perdeu Raul Noviço ou perdeu a cidade toda de Nacar? Eu acho que eu ouvir só os comentários sobre a respeito disso, como o Renamo com a ausência de Raul Noviço. E também penso para se inscrever no canal para me ajudar a crescer. E também penso que colocar notificações para ser atualizado vídeo sistema político como funciona. E também penso para que coloque like para ver se divulgar mais. E também compartilhe com todos os amigos, todos os grupos. Digo muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Um forte abraço. Outra coisa que penso que não coloque os comentários desnecessários. Coloque os comentários que vai de acordo com o assunto que tratamos. Muito forte abraço. Tchau.